Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Sofia de Melo Araújo, que é doutorada em Estudos Anglo-Americanos, Literatura, está presentemente a fazer um pós-doutoramento em Ética, Literatura e Educação, é professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto e foi, e penso que vai continuar a ser, a minha professora de inglês. Olá, Sofia, viva! Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esta iniciativa que é de facto fantástica. Tenho sido uma espectadora assídua e é tão, sinto-me vitaminada, acho Ora, que muito obrigado. Pronto, aliás, isto até vai começar a também ser uma parte de vitaminas, porque precisamente já várias pessoas me têm chamado a atenção que nós também estamos a precisar de vitaminas e já estamos um bocado, já falamos de muitas vacinas, mas, e acho que ainda há algumas vacinas para tomarmos, eu, por exemplo, ainda não tomei as nós minhas, estamos em agenda, exato. ainda não tomei as minhas, e portanto, vamos começar por aí. Sofia, o que é que poderá ser para si uma vacina de pensamento? Diga-me lá. Pois, eu dei algumas voltas à cabeça quando vi este conceito e lembro-me do professor Pedro Eiras, por exemplo, aquela entrevista em que dizia que não queria, e depois a professora Rosa também. Só que eu lembrei-me de uma coisa, eu sempre trabalhei ética e literatura, mesmo antes de agora estar a trabalhar educação, ainda se torna mais forte na educação. E assusta-me muito, eu gosto muito da ideia da vacina como exposição. Lembro-me de alguém dentro das entrevistas, agora confesso que já não me lembro quem foi, que dizia isso, que a vacina passa por uma pré-exposição, uma exposição controlada a alguma coisa que possa ou não ser nociva. E isso fez-me pensar muito na maneira como nós abordamos a literatura no ensino e como abordamos a literatura em geral. Hum, Mesmo sendo liberais, e eu tenho muitos problemas com esta cultura do trigger warning e dos fechamentos a certas temáticas junto de certos públicos, não dar certos romances, não abordar certas questões, avisar o aluno. Eu acho que acho que a intenção é excelente, mas acho que estamos a criar uma não imunização a determinadas ideias que depois chegam descontroladas. O ver o mundo de outra maneira não faço na sala de aula, não entro em contraditórios, não entro em discussões, evito certas temáticas, estamos constantemente a falar da formação cívica e depois não permitimos a ruptura no diálogo A e Sofia na está-se a referir em particular a um caso que houve, se bem me lembro, sobre era um poema já não sei de quem era do Fernando Pessoa. Já, também. Sim, sim. Não, mas há imensas coisas, porque nos Estados Unidos há muito esta cultura do trigger warning, portanto, o sílabus, o programa da cadeira já vem com uma série de avisos em que diz aquele romance trata questões com os Native Americans, aquele romance trata questões de género, aquele romance trata assim, trata assado. O que eu acho positivo até certo ponto, desde que não seja uma justificação para a não exposição. uhum. Porque a não exposição acaba por não gerar nenhum tipo de imunidade que não é imunidade. Também estou a usar uns conceitos muito errados, porque também não quero dizer que a pessoa se deva tornar neutra, pelo contrário, acho que se deve tornar capaz de responder. E acho que só se é capaz de responder perante o confronto com alguma coisa. Então, lembrei-me de um romance em concreto, O Coração das Trevas, do Conrad. Exatamente, 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 Tem que exatamente. ser tratado, tem que ser debatido, tem que ser pensado. A menos que o aluno decida que é demasiado chocante para ele e não vai. E o aluno pode decidir que é demasiado chocante para ele porque é bisneto de Pois. antigos refugiados kosovares. Portanto, porque não tem que ser sequer uma questão racial, não tem que ser. Sim, É uma boa intenção. Claro que é uma boa intenção ter uma pessoa que foi vítima de um genocídio ou que foi vítima de uma violação, saber minimamente com o que é que conta numa aula para não ter um momento de uma exposição muito brutal. A ideia era positiva. O perigo, lá está, nós tínhamos falado há bocadinho que eu tinha dito, bem, eu levo alguns livros, não levo nenhum obrigatório, mas havia um livro que eu achava piada realmente mostrar, que é do Mike Hume, cujo subtítulo, posso mostrar mesmo, força, é o força. Trigger Warning, que tem este fantástica capa, Uhum. e tem aqui um subtítulo fantástico que é a ideia de o medo de ser ofensivo estar ou não a matar o discurso, a liberdade de expressão. Um, e quem é que faz o prefácio disto? O Salman Rushdie.
portanto, isto não tem nada a ver com ser apolítico, pelo contrário, tem a ver com poder ter as várias leituras, as várias interpretações. Eu sou de esquerda, eu gosto de ouvir o Jaime Nogueira Pinto e gosto de discutir com ele se for caso disso. Não quer dizer que goste de ter um Ventura a dizer tudo o que ele quer dizer, não é isso, mas este diálogo intelectual eu acho que é importante e acho que é importante que os estudantes o tenham, e na literatura muito mais. Porque quando começamos a não lecionar Mark Twain, porque o Mark Twain usa linguagem tida por racista quando ele está a descrever uma comunidade racista e usa um personagem a servir de narrador. Quer dizer, começamos a entrar numa não exposição ao vírus que nos torna muito mais frágeis. Começamos a pôr de lado obras absolutamente fundamentais da literatura mundial. Não é? Sim. Eu estava a pensar, por exemplo, outra que me ocorreu foi a Lolita, por exemplo, Nabokov. Não é? E quer dizer, agora ia começar-se a pensar, não faltam livros. Não, esta questão do trigger warning chega a ser aplicada às artes visuais. Isto chega a ser aplicado, por exemplo, a determinados alunos na história da arte quererem passar tudo quanto é representação do humano. Pois, eu agora, por exemplo, eu não estava à espera que isto fosse por aqui, confesso. Portanto, agora, mas isto é bom, porque de repente pôs-me a pensar sobre uma série de coisas. Por exemplo, lembrei-me do Harold Bloom e da forma como ele ficava irritadíssimo, por exemplo, pela maneira como a Tempestade estava agora a ser recebida no campo da literatura, em que de repente o Caliban deixava de ser um canibal e passava a ser aquele que foi explorado, aquele que foi. Pronto. Ele ficava exasperado, aliás, teve imensas guerras com estas novas interpretações, com estas novas recepções e a forma como estava a ser recebido o Shakespeare. Isso aliás, essa é uma das coisas fantásticas do Shakespeare, é esta capacidade que ele tem de ser interpretado de várias maneiras, não é? Sim, eu não acho nada que o perigo esteja, quer dizer, está em eu não gostar de uma determinada recepção ou outra, mas não gostava nada, e aí já subscrevo o professor Pedro Eiras, porque não gostava nada que a vacina resultasse em impedir determinado discurso. É o contrário, eu acho que a minha vacina do pensamento surge de ler aqueles com quem eu não concordo, de ler, de me confrontar, há bocadinho também falávamos, de ter diálogos com pessoas com quem eu discordo brutalmente. Isso reconstrói-me, isso geneticamente, com muito pouco conhecimento científico, mas o meu fenótipo, não faço a mínima ideia, mas há uma parte de mim que se torna diferente, melhor, mais completa, por aquilo que aceita e por aquilo que rejeita. Eu percebo que haja essa leitura e todas as questões e acho importante estarmos atentos a fenómenos que agora são inaceitáveis e que não eram, e percebermos se sempre não eram, porque depois também temos muito mito. Eu vejo que os miúdos, quando chegam aos cursos de literatura, vêm muito com a ideia de que são a primeira geração feminista, são a primeira geração não racista, são a primeira geração anti-imperialista, e depois nós damos-lhes ali uns textos, sei lá, do Henry Ford a defender o pacifismo e a vir para a Europa de barco dizer eu vou fazer a paz, acabo com a Primeira Guerra Mundial porque eu sou americano, ainda não estou na guerra e vou pôr todos juntos. Ou eu faço sempre um teste muito, muito mauzinho, mas que funciona muito bem com os alunos de literatura americana, porque eles vêm muito também com a ideia de que estão sempre a ser enganados pelo mundo. Então na primeira aula eu mostro-lhes uma série de fotos com legendas, fotos ou gravuras, mas fotos geralmente, e pergunto-lhes se são verdadeiras, se são falsas, se são fake news e se têm alguma coisinha de errado. E aparecem coisas do género, por exemplo, um senador afro-americano ainda no século XIX. É verdade, porque há a fase antes dos códigos negros que fizeram a repressão vir totalmente. Porque efetivamente houve um retrocesso enorme nos Estados Unidos, brutal, absurdo, depois do assassinato do Lincoln. Ou, por exemplo, há uma figura que eu acho fantástica, que eles ficam sempre a odiá-la, que é uma senhora que é senadora, salvo erro, acho que agora não estou a incorrer em erro, que é uma das primeiras mulheres e que também tem vários textos a defender o valor pedagógico dos linchamentos. Sai um bocadinho daquela caixa da grande mulher progressista. E isso é giro, eu acho, abanar-nos um bocadinho, perturbar-nos um bocadinho, fazer-nos pensar. É aquela coisa, não é? O Sanders é muito mais progressista e é um velho.
sairmos um bocadinho das etiquetas. E acho que as vacinas acho que a literatura pode funcionar nesse sentido, porque também tal como numa vacina, reagimos melhor do que a um contacto direto, porque eu crio uma empatia com os personagens que não crio com pessoas na vida real. Aliás, foi pensar nisso, quer dizer, eu li uma série de autores que foram muito importantes para mim, porque me chamaram a atenção para situações que eu desconhecia e pelo papel aquilo ajudou-me a depois lidar melhor com as situações, não é? E, portanto, de alguma maneira foi-me preparando para depois compreender melhor as situações e estar mais imunizado contra... Há um autor, o Jonathan Gottschall, que eu acho que ele de formação de base é mesmo biólogo, mas ele é um darwinista, é um estudo da evolução de Darwin e estuda o fenómeno da literatura. Ele tem um livro muito engraçado que se chama o The Storytelling Animal, o animal que conta histórias. E aquilo é uma coisa de leitura absolutamente universal, absolutamente transversal. E é muito giro o livro porque ele parte da questão de porquê que, sendo a ficção uma coisa que não tem, à partida, uma aplicação direta na minha sobrevivência, como é que isto resiste? Se eu tenho elementos no meu corpo que foram desaparecendo pela evolução, como é que a evolução me manteve esta competência? Se isto há umas passagens lá deliciosas em que ele diz se isto é, tecnicamente, um gasto de calorias absurdo, porque eu emociono-me, eu faço o esforço de ler, eu perco tempo vital em que não estou a caçar, não estou... Porquê que eu faço isto e porquê que isto nunca foi eliminado na evolução humana? Partindo, claro que ele está a partir aqui de um pressuposto que é bastante discutível, que é a ideia de estar no início ou não, e aqui estou a entrar numa área que o antropólogo deve estar a pensar, que absurdo. Sim, não é de tudo, eu percebo, é uma perspectiva, sim, sim. Mas é muito engraçado porque agora... Qual é a resposta dele? Porque é que a resposta dele é que nós aprendemos vicariantemente uma série de coisas que conseguimos fazê-lo experienciando na literatura sem nos expormos ao perigo delas. Claro que depois ele é muito cómico, não é? E há várias pessoas que depois, há vários autores nesta linha, há um outro, que acho que é pai e filha, até agora não me lembro do nome deles, mas eles têm um livro delicioso que se chama Os Ovários da Madame Bovary, e é a ideia de a Madame Bovary comete adultério à procura do parceiro ideal porque é uma questão animal, e portanto eles aplicam também a evolução darwinista à interpretação dos romances. Pronto, há muitas loucuras nisto. Mas a ideia é essa, é de eu conseguir ter uma série de experiências vitais sem passar, sem a exposição total, que é um bocadinho a ideia da vacina, não é? Uma exposição controlada. Muito bem, então já tivemos esta pequena introdução e já percebi melhor o que é para si a ideia de vacina, o que é para a Sofia a ideia de vacina. Vamos tentar ouvir então quais são as vacinas principais que a Sofia tomou e que foram tão importantes, que a imunizaram e que, pronto, e que contribuíram para a forma como hoje vê o mundo. Por acaso, feita a pergunta assim, e estou a pensar neste momento, mas essa ideia do imunizaram é engraçada, porque eu lembro-me, agora vou ser super biografista, mas eu venho de uma família muito liberal, e portanto nunca tive uma educação nada castradora, nem nada disso. E portanto eu acho que eu era um bocadinho mais acho que ainda sou, mas era um bocadinho mais castradora que os meus pais, e tenho a ideia que vai ler Sá, não quero, vai ler Marquês de Sá, não quero. Mais ou menos, porque estavam aqui na biblioteca de casa e portanto lês o que quiseres. Mas não é para a minha idade. Vai ler Henry Miller, não quero. Ainda não estou na idade certa. Não, mas tinha aquela coisa, para mim, Júlio Diniz está na idade certa e gosto muito do Júlio Diniz, mas lá está. Mas, por exemplo, eu agora leciono o Júlio Diniz para falar das questões do Morgadio e da história e das estradas, portanto, encontra-se sempre coisa. Mas sinto que a literatura me abriu muito os horizontes e gosto disso, gosto de nós mudarmos a maneira como... para mim, um romance muito forte foi O Monte dos Vendavais, da Emily Bronte, e foi pelo que me traduziu de mim, porque eu acho que sou completamente diferente a lê-lo aos 15, ou aos 16, ou aos 14, mas tinha 14. Aos 14 anos o Heathcliff é um homem fascinante, aquele homem absolutamente selvagem, absolutamente animal, tudo é real, tudo é concreto, é os pássaros que têm um ninho, que é vida, é pulsão,
ali pós 20 e tal, naquela idade casadoira, o Linton parece uma pessoa fantástica, e o equilíbrio, a sensatez, a maturidade. Agora já leio de outra maneira. E eu gosto disso, gosto de livros que vou lendo, não quer dizer que repita muitas vezes a leitura, mas que revisite e que leia coisas diferentes. Eu fiz a tese com uma autora, com a Iris Murdoch, que para mim é muito engraçada nisso, porque ela é uma filósofa. Ela escreve, ela é professora, era professora de filosofia em Oxford, dedica-se às questões da ética, é platónica, é uma platónica não crente. Ela chega a ter um livro em que diz é a soberania do bem e joga com as palavras inglesas de the sovereignty of good over God. Portanto, eu reconheço que ela reconhece que não há Deus, mas isso não impede que o conceito de bem não seja alheio à minha vontade e, portanto, continuo a ter que alheio superior à minha vontade, ser uma ideia em si, uma ideia quase platónica, lá está. E depois é muito engraçado, porque ela ao longo de toda a vida também escreve romances. E nos romances faz tudo falir. Tudo o que ela defende filosoficamente vai à falência e não nos faz odiar os personagens. E isso é que eu acho que é uma das grandes riquezas da literatura também. É que ela não tem. Eu estou a pensar, ela tem 26 romances, não tem nenhuma personagem que corresponda a 100% ao quadro ético dela, não tem. E, no entanto, não é cheia de vilões e de personagens péssimas. É muito. Eu acho que a literatura tem esse âmbito, é muito mais humana. Há um autor que eu trouxe cá ao Porto, o Jeffrey Harpham, que é de ética e literatura, é um americano muito engraçado, e ele tem um textinho em que ele diz. Como é que ele diz? A literatura é mais ética que a filosofia. Porque para mim, que é muito, porque ele está só a trabalhar questões éticas, que é o que eu trabalho. E o que ele diz é: a literatura permite-me mais contraditório. A filosofia vai-me dar uma. Vai-me tentar ter um argumento minimamente lógico, vai-me tentar. Não quer dizer que seja convencer, não estou a ir para esse campo, mas vai tentar esquematizar as coisas. E a literatura não é tão dependente do autor quanto um texto filosófico. E ele é um filósofo a escrever, ele não é um escritor literário, mas é um filósofo a olhar para a literatura. E eu gosto muito disso. Isso é engraçado, fez-me lembrar mais uma vez o Laro Bloom, que eu tenho um livro que se chama A Invenção do Humano, que é sobre o Shakespeare, não é? Em que ele defende precisamente que foi com o Shakespeare que nós tivemos estas personagens absolutamente multidimensionais. Por exemplo, e os gregos depois dizem, tinha que ser um americano a dizer isso. os tragediógrafos dizem, tudo bem, mas de qualquer maneira, por exemplo, uma personagem como o Iago, uma personagem como o Hamlet, sei lá, são personagens de facto tão ricas e tão cinzentas em tantos aspectos e brilhantíssimas, não é? Aliás, eu até disse que o hotel não se devia chamar hotel, devia se chamar Iago, que a personagem principal é o Iago. Eu percebo perfeitamente. Mas e é o único com contradições, porque é engraçado que o Iago também não é um completo, é um vilão, mas não é um completo vilão, tem tensões internas, tem ali, eu continuo a achar e espero que não seja defeito também de enviesamento por causa dos estudos anglo-americanos, mas eu acho que não é mesmo treta a nossa paixão pelo to be or not to be. Acho que aquele pequenino monólogo é mesmo uma coisa absolutamente excepcional, porque é a grande decisão humana. Quer dizer, aquilo podia ter sido escrito pelo Camus, podia ter sido escrito por uma série de autores, porque é isso, é a nossa decisão de viver e do que é que isso significa e de realmente porque é que o fazemos. Há acho que é norueguês ou dinamarquês, peço desculpa. É um autor que morreu há pouco tempo, salvo erro, que se chama Zapfa, com 2 P's. Ele é super desconhecido. Eu só consegui. Vou-lhe pedir uma lista e depois a gente mete isso no fim e corrige isso tudo. Eu já não me lembro o que é que fui dizer. Mas sim, o Zapfa eu só consegui encontrar, até porque apaixonei-me mesmo por ele. É um senhor que tem a tese, lá está, estou a ligar muito às questões antropológicas / biológicas, porque a ideia dele é que nós, como animal, evoluímos excessivamente numa das nossas capacidades, que foi a capacidade intelectual, e que isso nos criou uma discrepância entre o corpo e é a velha história, não é? Da divisão da máquina, do restência e não sei mais o que. da alma na máquina. Assim, pronto.
E no fundo ele acaba por ir aí também, mas tenta fundamentar isso biologicamente, e o que ele diz é, bom, nós chegamos a um ponto em que temos uma tal consciência da vacuidade da nossa existência e ao mesmo tempo da injustiça disso, da injustiça de estarmos condicionados a uma margem temporal tão curta, a um corpo tão falível, tão frágil, e então a decisão dele é muito drástica, porque a decisão dele é: isto melhor é não procriarmos, porque isto foi uma má experiência, portanto isto é um sofrimento, eu não vou passar este sofrimento a ninguém. E depois é engraçado porque ele parece assim o existencialista derradeiro, ele faz montanhismo, ou fazia, é um homem super cheio de vida, cheio de alegria, cheio de publicações, mas diz, eu isto não acho grande ideia, chegarmos a este nível de evolução acho que não correu muito bem. E o Hamlet, no fundo, é mesmo as perguntas de vale a pena a vida, não vale, vale a pena viver, será que eu só vivo por medo de... Claro que é muito adolescente o texto, é. Sim. Também. Mas eu acho um texto muito, muito bom, muito bom. Uma das coisas que me surpreendeu, quando estava agora a preparar, e ainda agora a Sofia voltou a falar sobre isso, foi, eu não sabia que estava a fazer uma pós-graduação em ética. Porquê ética? Porquê é que lhe deu para a ética? Agora fiquei curioso. Até porque eu não devia fugir, mas faria algum sentido ter fugido. Então é assim, eu comecei a estudar, eu sempre quis literatura. Sempre foi aquilo que me apaixonou, gostava de outras coisas e já gostava de coisas com um certo pendor ético, já gostava de direito, etc., mas sempre quis ir para a literatura. E quando cheguei à faculdade, estamos ainda numa era de muita paixão estruturalista. E, portanto, ainda há muito... há ali uma fase, foi a fase em que eu estudei com professores absolutamente excelentes e que me abriram muitos horizontes, mas que me abriram também muitos horizontes para esse lado formalista literalmente, os russos, etc, etc. E eu senti falta durante algum tempo do outro lado, do lado mais politizado dos textos, do lado mais histórico dos textos, etc, etc, etc. E fui tentando encontrar isso em textos. Estou a ter aqui um momento de autorreflexão e de autoanálise. Estou a pensar como é que foi exatamente o processo. Eu lembro, tive uma paixão enorme pelas aulas de literatura inglesa, de romance vitoriano, que foi com um professor que já faleceu, fantástico, que era o professor Vítor Cabral. E ele apaixonava-nos mesmo pela literatura. E não condicionava o tipo de leitura. E dava o Heart of Darkness, dava, portanto, o Coração das Trevas do Conrad, dava Os Tempos Difíceis do Dickens, e dava a minha Emily Bronte, dava os Montes Vendavais. E eu lembro que com ele nós tínhamos muito essa abertura para todo tipo de leituras. E eu comecei, que já vinha treinada dos outros anos de estar a olhar muito para a forma, comecei a olhar muito para a descrição física daquelas personagens e das raparigas louras e das morenas, e depois também já conhecia algumas coisas da literatura portuguesa, brasileira, da morena demoníaca, não sei o quê, e disse, não, aqui é que eu me sinto-me bem nestas questões, de ir buscar como é que se quer tratar estas questões, e fui desenvolvendo, e isso levou-me a Iris Murdoch, levou-me a Fernanda Botelho, em Portugal, que é uma autora indispensável para mim, a Agatha e a Fábula, e levou-me a pensar todas estas questões, e de repente, quando já estou na fase do doutoramento, estou a falar com as minhas orientadoras e elas dizem, bom, basicamente isto é ética e literatura, o que estás a fazer é ética e literatura, porque eu já estava com o Ethical Turn, com a Marta Nussbaum, que vai recuperar o lado aristotélico, ela vai buscar o Henry James, vai recuperar essas leituras, e comecei a ler toda essa gente, o tal Harpham que trouxe ao Porto, o Jeffrey Harpham, o Wayne Booth, esses autores todos do Ethical Turn. E disse, bem, realmente isto é o meu mundo. E lembro-me de pensar, isto não é nada grande ideia tendo um pai professor de ética, porque isto vai dar muito aquele ângulo de quero ficar aqui com o território do pai. Pronto, mas foi assim. Tenho um pai ligado à ética. O meu pai é professor de ética, na FLUP. Mas ele nunca trabalhou as questões da literatura, eu não trabalho as outras, portanto andamos a partilhar bibliografias agora. Mas sim, não, ou seja, não foi, ele brinca com isso às vezes, porque diz, não,
foste buscar as mesmas... Eu sempre achei que eram as questões mais importantes, mas pronto, foste fazer o percurso de fora. E foi assim. Porque faltava-me esse lado de olhar para o conteúdo do texto. Eu percebo a necessidade de uma antítese e percebo a necessidade de uma resistência àqueles biografismos muito básicos da interpretação de, claro, ele diz isto porque a mãe era assim, claro, ele diz assado porque o pai não sei o quê, claro, ele diz assim porque foi imigrante não sei onde. Que era terrível na crítica literária e que ainda acontece na educação, muito. Porque damos logo a biografia do autor e despejamos logo muita informação. Acho que também há um outro extremo. Eu lembro-me de, até como fatores de choque, nos dizerem no início do curso, bem, o ideal era uma história de literatura sem datas e sem nomes. Claro que isto é fantástico, para um miúdo de 17 anos isto choca muito, abana tudo, mas ao mesmo tempo, agora não me parece todo que seja também uma opção muito sábia. Percebo a ideia, mas acho que é excessivamente conceitual. Acho que nos faz falta isso. Acho que nós somos um bicho histórico, acho que não somos um bicho... Aí, Dinis, já ia dizer o professor, o Dinis saberá muito melhor que eu, mas acho que não somos a mesma pessoa, ou melhor, não somos a mesma criatura, o mesmo bicho em diferentes momentos e em diferentes contextos. Não sei se temos, não sei, temos? Isto leva-te para um campo bem complexo e bem discutível e com interpretações muito diferentes, a ideia da mesmidade, até que, não é? Pronto, que é uma coisa que é um assunto bem complexo, mas eu não vou cair na asneira de ir atrás do seu engodo. Que houve uma pessoa que eu entrevistei e que me enganou, e eu acho que páginas tantas parecia eu que estava a ser entrevistado. Portanto, a entrevistada... Eu quero aprender. A entrevistada aqui é a Sofia e, portanto, vamos voltar às suas vacinas. Falou-me do Monte dos Vendavais. Falei do Monte dos Vendavais, falei da Murdoch, falei da Fernanda Botelho. Tudo isso foram vacinas para si? Foram. Em diferentes idades, também há umas vacinas mais pueris, outras menos. Aliás, se for mesmo ao pueril... As primeiras. Pois, é que eu devorei aquelas coisas todas da Enid Blyton, curiosamente não os 5, porque era muito menininha, eu gostava era das meninas, das gêmeas, dos colégios, das torres, dessas coisas todas. Santa Clara, ou não sei o quê. Li aquilo tudo. E depois tive também agora estou mesmo a viajar no tempo, mas estou-me a lembrar que tive uma primeira experiência também muito engraçada com o inglês. Eu, no 5º ano, tive uma primeira experiência de não sentir a literatura, ou seja, eu acho que os miúdos respeitam, há ali uma fase em que respeitamos mais os professores do que os pais, e portanto sim, os meus pais sempre me disseram, tens aqui a biblioteca toda, deves ler, deves procurar, deves encontrar as tuas coisas, mas era o que o professor dizia, era a Fátima é que diz, não sei o quê, quer dizer, era o professor. E lembro-me no 5º ano, houve uma competição de inglês, e eu venci, e o prémio era qualquer livrinho que nós quiséssemos na altura era a Livraria Britânica, que punha lá uma banquinha, não sei o quê, e a gente podia escolher, ou melhor, eu pude escolher. E pude escolher, e escolhi uma coisinha muito pequenina, muito bonitinha, que era o David Copperfield do Dickens, em inglês. E lembro-me que na altura eu olhei para aquilo e achei-o fofinho, bonitinho, e os fatos oitocentistas seduziram-me e tal, quis aquilo. E a senhora da livraria, estava lá as professoras, não é? Porque aquilo tinha sido uma espécie de Olimpíadas de Inglês, disse, a menina é do 5º ano, tem 10 anos, este não. Que aquilo era uma adaptação para miúdos, mas não era para miúdos tão pequeninos, e era em inglês. E a minha professora, toda muito orgulhosa, que era a aluna dela que tinha vencido, disse, não, ela pode. E lembro perfeitamente que houve ali um clique de... Os professores também acham, eu posso ter acesso a tudo, eu posso ler uma coisa do século XIX. Posso ler em inglês, que também foi outra coisa, porque não tinha isso. E lembro-me de ler o Copperfield e pensar, a grande literatura não... Há um motivo, isso pensei desde garotinha, pequenina, há um motivo para isto ter vingado no tempo, porque isto de facto é muito... Nós dizemos legível e não funciona, mas é muito readable, é de desfrutar também. Há ali um lado de prazer que também faz perdurar.
E, portanto, sim, esse Copperfield se calhar foi mais importante, nunca me teria lembrado dele antes desta conversa, acho que nem me lembrava desta história, mas acho que esse Copperfield foi bastante importante, foi uma primeira vacina muito... Eu reparo que tem sempre a ver com autores ingleses, quer dizer, tem uma tendência muito grande. A Sofia, de facto, ficou muito marcada pelo inglês, por isso é que também foi para anglo-americanos. Alguma explicação? Tem alguma explicação para isso? Uma mágoa doméstica que é uma família toda francófona. Não, nada. Não, quer dizer, eu acho que todos nós somos muito expostos, e isso é a grande diferença para os portugueses falarem tão bem inglês e os espanhóis, por exemplo, não é? Tem muito a ver também com a exposição que nós temos a material anglo-saxónico. Eu lembro que a Sofia contou-me uma vez que, desde criança, que tinha muita facilidade no inglês, que aquilo para si era normal, entrava, não tinha dificuldade, porque nós cheios de inveja, eu assim, como é que ela fala tão bem inglês, não é? Porque é ouvido, não tem mérito nenhum, não, é uma questão de ouvido mesmo, aliás, eu tocava piano, então, é biológico, não tenho mesmo mérito nenhum. Eu estudei alemão de 10º a 12º e lembro-me que o último dia antes do exame nacional, porque eram os exames de 12º, estudei muito, estudei tudo direitinho e tal, mas o último dia disse, não, já estudei tudo e estive a ver a Cici, os 3 filmes, que eu já conhecia, mas foi para entrar no ouvido, foi para entrar naquela cadência, e sinto que isso ajudou imenso, porque e acontece-me isso, agora se vir uma série qualquer no Netflix ou qualquer coisa, começa a apanhar algumas coisinhas, isso é uma questão biológica, e portanto sim, acho que teve muito mais, ou seja, foi muito mais fruto do tipo de consumos culturais que são disponibilizados em geral a qualquer um, e que no meu caso se manifestava assim. E já que estamos a falar disso, filmes também, houve assim algumas vacinas cinematográficas, agora de repente ocorreu-me. Houve. Há assim algum filme que eu tenha marcado e que queira falar? Não tinha pensado em filmes. Mas não são rasteiras, é só para apanhar a pessoa. É que são muitas rasteiras, porque como me fez viajar no tempo, eu lembro de coisas em que vou pensar, depois vou-me arrepender imenso porque isto são as piores referências do mundo. Não posso cortar, mas não vou cortar, mas posso. Não, porque estou-me a lembrar dos filmes do George e do Mankiewicz. Eu em miúda vi o Cleópatra, que não é nada de especial, mas apaixonei-me, tinha uma paixão platónica pelo Martin Landau, até o meu pai me dizer, sabes que o senhor tem pai 90 anos, 80, teria na altura 80 anos, mas decorei os diálogos, e lá está, decorei os diálogos, portanto havia muito esse lado, e o facto de ser um inglês muito mais depurado, porque ele usou, pelo que eu sei, o Mankiewicz usou quer os textos do próprio Shakespeare, do António Cleópatra, quer, acho que não estou a incorrer em erro, e se não ter preparado nada disto vai sair tudo muito furado, mas eu acho que ele usou qualquer coisa do Shaw, do Bernard Shaw, se não estou em erro. Sei que ele usou mais alguma peça clássica, e eu sinto que o diálogo na altura estava construído de uma maneira muito interessante. Lembro da figura do Otávio, que tinha ali há um momento que para mim sempre foi muito fascinante desde miúda, os monólogos são muito interessantes, e há um monólogo do Otávio em que lhe é comunicado o suicídio do Marco António. E lembro perfeitamente desta imagem dele dizer, portanto, o soldado vem e comunica, diz, está morto, já está morto. E ele para, estagna e diz, isso é assim? Está morto? Está vivo? Nunca mais me esquecer da frase, a sopa está fria, a sopa está quente. É assim que se fala da morte de um homem assim. O homem com quem ele estava em guerra, mas há ali um monólogo brutal, e isso muitíssimo bem representado pelo ator, ou pelo menos era a minha percepção na altura, como miúda, agora já não vejo o filme há muito tempo. Mas lá está, ainda me lembro de falas inteiras, portanto, sim, eu tive essas vacinas infantis. Mais tarde, cinema muito diferente, muito... E não, por acaso não muito anglo-saxónico, gosto muito de cinema francês, gosto de cinema espanhol, aí já vario mais, se calhar. Eu tento variar também, não é muito verdade, há bocadinho estávamos a falar das estantes, eu tenho deste lado o resto do mundo e à volta o mundo anglo-saxónico e português e lusófono, mas tento minimamente, aliás, estou agora, vou fazer um bocadinho de publicidade, mas já agora vou falar nisso. Estou a organizar também uns clubes de leitura com uma Câmara Municipal, com a Câmara Municipal de Gondomar, estamos a fazer um clube de leitura mensal, assim, online, e é muito engraçado porque eram 8, então eu propus-lhes fazermos 8 viagens, portanto fazermos volta ao mundo em 8 literaturas, e estou a fazer esse esforço, essa aprendizagem para mim também, de preparar uma sessão em que de repente tenho
Tenho tido a sorte, além de ter a Inscena, que é o grupo de teatro em que eu estou, que faz as leituras, tenho convidado especialistas, agora vai ser Reino Unido, por acaso a próxima, mas tem sido Itália, Espanha, França, com as obras que eu escolho por gosto pessoal, mas depois ouvir os especialistas da área. Aliás, a última pergunta que eu lhes faço sempre é: mas então, agora que já passou isto, se tivesse podido escolher e não fosse o livro que a fulaninha escolheu, o que é que escolhia realmente? O que é que sente que representava melhor a literatura? E temos tido respostas muito interessantes e é giro viajar. Sinto essa falta e sinto a falta de ter expandido mais, sim. Isso era uma das últimas perguntas que eu ia fazer. E viagens? Também foram vacinas, porque muitas viagens são vacinas. Essas é que agora nos fazem muita falta, não é? Essas é que agora. Mas tinha alguma que tenha sido impactante, assim, que realmente deu a conhecer coisas diferentes, nunca tinha pensado, e de repente mostraram coisas muito diferentes. Não, exatamente. Eu nunca saí fisicamente da Europa, portanto, logo aí já é um espaço muito comum. Claro. Eu gosto de ir a espaços repetidos. Para os viver de forma não turística. Por exemplo, eu gosto muito de ir a Paris, gosto de ir a Londres, daquela coisa de não ir com uma grande agenda, de, sei lá, ir. Eu lembro de uma vez fui com um amigo a Paris em novembro, que é uma altura muito própria para ir. Lá está, tinha o problema da língua, porque eu fui dar um seminário que era a Sorbonne, portanto eu ia cheio de medo, porque pensava, vou ter que dar isto sobre ética e literatura em francês, pensei eu. Não era, porque era de mestrado de estudos ibéricos e mais não sei o quê, e a abençoada professora Maria Graciete Pérez disse-me, não, é preferível, eles são todos de várias línguas, mas é preferível, se não se importa, apresentar em português. Não, está ótimo. Claro. Não me importa nada. Fomos só 4 dias. E decidimos, ok, vamos os dois, cada um escolhe uma coisa que quer visitar e depois seja o que for. E isso é tão giro, viver a cidade, fazer coisas absurdas. E depois tem-se os episódios mais cómicos. Eu lembro na altura, para já escolhi uma coisa, não fui para as coisas canónicas, escolhi uma coisa que até muita gente me disse que não conhecia, que eu descobri online, que é um museu de caligrafia que existe. Ele está em frente, agora esta é daquelas politicamente incorretas, mas é em frente à Sciences Po, onde o Sócrates estudou, é mesmo em frente. Aquilo é um pequeno museu que tem desde textos dos invasores nas invasões francesas sobre Portugal, estão lá, entre outros, não é? Mas tens vários textos enviados para a França, bilhetes de hotel como recados do Mick Jagger, ou o Príncipezinho, desenhos de Saint-Exupéry, tem montes de coisas muito engraçadas. E gosto disso, dessa experiência assim muito, um bocadinho mais virgem dos espaços. Não sei até que ponto, mas nunca saí de um mundo ocidentalizado, portanto. Muito bem, vamos ter que acabar a conversa, sabe porquê? Porque está aqui o meu gato a querer entrar e a miar de uma forma, coitado, parece que vai morrer. Mas pronto, deixando de brincadeira. São as saudades daquelas nossas sessões em que também era tudo menos inglês, porque era isto, discutíamos imensas coisas. Vão recomeçar, pelo que eu percebi, vamos recomeçar a ter essas aulas, o que me vão dar muito jeito para fazer as entrevistas em inglês, porque acho que não tem corrido tão bem quanto eu gostaria, porque falta-me as aulas da professora Sofia, não é? Precisamente, e portanto, ainda bem que vamos recomeçar outra vez essas aulas que me vão dar muito jeito para as conversas futuras. Sofia, foi um prazer, gostei imenso desta conversa, espero que também tenha gostado. Fui muito terapêutica, viajei para sítios que não imaginava. Eu estou aqui a descobrir uma vocação nova, não é? De pronto, pôr as pessoas a fazer assim, andar para trás no tempo e a descobrir. Ainda acaba em psicanalista. Bem, Sofia, muito obrigado e até breve. Muito obrigada.